Eu sempre gosto de dizer uma palavra do apóstolo Paulo. Lá diz assim: nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor Jesus Cristo disse que o engano viria primeiro. E que ele não viria antes que o engano, não é, aparecesse. Nós estamos vivendo um tempo de engano. Por todo lado que nós nos viramos, tudo que nós presenciamos, há uma quantidade muito grande do engano. A verdade é a única que vai confrontar com o engano, que vai derrubar o engano. E nós temos que estar centrados com nossos pés em cima da plataforma da verdade para sobreviver. O que nós vamos ver aqui, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Eu vou falar sobre ecumenismo. O ecumenismo é o meu tema. Depois eu vou falar, ligado ao ecumenismo, eu vou falar sobre fundamentalismo. Porque o fundamentalismo, ele vai fazer frente ao ecumenismo. O ecumenismo é uma união, onde as forças espirituais da maldade, obscuras, por trás dos bastidores da existência humana, eles estão se juntando para o desfecho final. E nós temos que entender isso. Deus é misericordioso, o Eterno é misericordioso. Está levantando pessoas, está dando entendimento a pessoas, não só nós aqui não, todo mundo. Porque a verdade não é nossa, a verdade é do Eterno e Ele está dando às pessoas. E as pessoas estão comunicando isso para as multidões, para que haja então a seleção. E a seleção se dará por conta do livre arbítrio. Nós temos uma decisão a fazer, gente. O que vocês vão ver aqui, eu espero que realmente faça diferença na vida de vocês. Vamos ver um filme aqui, inicialmente, que ocorreu com João Paulo II. João Paulo II foi um dos protagonistas fortes do ecumenismo. Foi ele que deu a arrancada. Aqui está o João Paulo II recebendo gente de todo o mundo, representantes de religiões do mundo inteiro, para esse grande encontro ecumênico nesse período aí. Aí está o hinduísmo, são as correntes filosóficas do Oriente, que não são religiões cristãs, são religiões espíritas, não é? Orientais. Nada de cristianismo. Você está vendo aí esses representantes. O que é a união das igrejas? Aqui estão representantes dos indígenas dos Estados Unidos. Todas as correntes filosóficas estão inseridas nesse agrupamento, neste encontro ecumênico. Aí estão vendo os representantes ainda de religiões orientais. Vejam que rabino, até o rabino, né? O tema é a paz. A paz. Aí está o João Paulo II, no meio deles, ele vestido de branco, simbolizando o quê? A pomba. Ele se destaca sempre de branco no meio dessas lideranças religiosas. Agora, a coisa que nos chama a atenção, que nos impressiona, ele se senta bem no centro dos grupos. E chama, olha que coisa interessante, de um lado está os representantes das religiões orientais, que não tem nada de cristianismo, e do outro lado os representantes das religiões cristãs. Olha, se passar ele no centro, ele é o foco, ele está no centro, né? Aí está todos os representantes das principais religiões, as principais correntes filosóficas orientais. Então o espiritismo, tudo que você imagina está aí. Tudo que você imagina está aí centrado. Ali os ortodoxos, ele ali representando, todo de branco,
né, como líder do movimento ecumênico. Aí, todas essas correntes, não ficou ninguém fora desse encontro ecumênico, porque é uma união mundial, e tudo que é religião para um fim comum, que nós vamos ver. Gente, é enfeitiçante a forma como isso está sendo trabalhado. E a gente tem que entender isto, porque tem a ver com cada um de nós. Aí. É impressionante. Olha, veja aí. Representante de todas as religiões, para um grande encontro ecumênico. Isso é impressionante, gente. Nunca se pensou uma coisa dessa. Está acontecendo nos nossos dias, porque o tempo urge, o tempo é decisivo. Nós vamos ver o que está por trás disso aí. Qual o significado disto? Aqui já está o outro, que é o Bento XVI, dando continuidade ao trabalho de João Paulo II. Todos eles estão intensificando a questão do ecumenismo da união das igrejas. O movimento é de impressionar ao Bento XVI. Todos os grandes e pequenos, as religiões, as autoridades do mundo inteiro estão se dobrando dentro dessa estrutura do papismo e do movimento ecumênico, a união. Para recordar o beato João Paulo II, que inaugurou essa convocação pela paz em 1986, e intervenções de líderes de igrejas cristãs orientais e ocidentais, além de representantes judeus, islâmicos e dos maiores cultos do mundo. Este é um grande momento para a humanidade. Me sinto muito orgulhoso de participar desta jornada. É um prelúdio, uma necessidade para pacificar o mundo. É um momento histórico de esperança para o futuro. Tudo espírito ecumênico. Olha aí, está todos os representantes, aí está cada um dando o seu depoimento do que acha do movimento ecumênico, dessa união, né? Só que uma coisa é interessante. O cerne da coisa verdadeiramente não é mostrado. Nós vamos tentar mostrar aqui o que está por trás de tudo isso aí, gente. Todo mundo está achando muito belo, muito bonito, extasiante, né? E tudo em nome da paz mundial. Nós sabemos que a ONU, o slogan dela é a paz. E a ONU, ela trabalhou essa questão. Partiu da ONU a questão do lema, do tema paz. Porque essa questão do ecumenismo, ela está centrada dentro de uma estrutura de associações secretas, movimentos secretos, não é? Com o objetivo de atingir algo comum. E nós sabemos que isso algo comum é a nova ordem mundial, onde teremos um só governo, uma só religião, certo? E uma só economia. Esse é onde eles querem chegar. Evidentemente que o líder moral que vai estar coordenando toda essa estrutura, ela parte justamente do movimento ecumênico. O movimento ecumênico é que vai decidir este líder espiritual, este indivíduo que vai estar à frente, por conta dele ser
ser tido como uma pessoa moralmente capaz para nortear, para dirigir, não é, o mundo, dadas as corrupções, dadas tantas coisas que estão aí. Então tem que ter um líder mundial, espiritual. Eu queria ler uma parte da Bíblia aqui que está em 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Vocês viram que o tema do ecumenismo é a paz. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 3 diz: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repetida destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Existe uma ligação dessa questão da paz, de se proclamar a paz nos dias finais. E a profecia diz que tem uma relação muito grande com destruição. Aqueles que estão proclamando a paz, na realidade o que vai acontecer é uma repentina destruição. E ele retrata aqui que essa questão vai se dar como uma mulher que está tendo um filho. As contrações começam lentas e vão aumentando. Na medida que está perto de nascer a criança, as contrações são mais fortes. É uma aplicação aos dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo já momentos difíceis. As pessoas estão com muitas interrogações com relação ao futuro. As pessoas estão sendo abaladas em todos os níveis. E cada dia que passa, as coisas estão se agravando. Cada dia que passa, nós estamos vendo que as coisas estão ficando difíceis. A Bíblia não falha. Aí vem esse movimento ecumênico, com toda essa estrutura mundial, com esse envolvimento de religiosos do mundo todo, tanto cristãos como não cristãos, e diz: paz, paz, paz. Quando na realidade não é esta a mensagem. A mensagem verdadeira é: gente, a mensagem verdadeira, terrível, é que o mundo estará em convulsão, estará sofrendo dores de parto, e que haverá destruição para a humanidade. As pessoas têm que abrir os olhos para essa realidade. Enquanto os movimentos religiosos estão falando de tanta prosperidade futura, no momento e futura, a mensagem é outra para os dias de hoje. A mensagem profética para os dias de hoje, na realidade, é que está vindo a destruição. E que nós temos que se esconder no pavilhão do eterno, para sermos salvos. Vamos ver agora, vamos passar os slides. Aqui está Dr. Aníbal Pereira Reis, um ex-padre. Deixou o catolicismo quando começou a entender a Bíblia, a verdade escriturística. E ele, após deixar o catolicismo, ele tornou-se um pastor batista. E foi muito perseguido pela Igreja Católica, porque ele fez muitas denúncias, e denúncias graves. E aqui ele fala sobre o ecumenismo. E são as palavras dele. Ele diz: o ecumenismo é cilada, é uma tática blandiciosa para envolver os crentes. É emboscada, é perfídia, é ardil, é uma diabólica trama que, a pretexto de uma aproximação amigável, cordata e cordial, objetiva é exercer o ímpeto evangelizante dos crentes. É o maior blefe do século XX. Aceitar o ecumenismo é cair no mais ridículo conto do vigário. Ele foi até
irônico quando eu falou do conto do vigário. Mas é isso que o ecumenismo é o conto do vigário, na realidade. Que enganará milhares de pessoas com uma proposta que não tem nada a ver com os dias e com o tempo que vivemos. É o que disse esse padre, convertido à fé protestante. Passa a ver. O papado, ele quer trazer de volta aquilo que ele perdeu em 1798. Ele quer adquirir o seu poder temporal. Ele quer unir as igrejas num só bloco, aonde ele vai liderar. Aí vem a questão de uma só religião e um só líder religioso mundial. A ferida da besta tem que ser curada, tem que ser restaurada, para definir os últimos momentos da história da Terra. Isso está acontecendo. O mundo vai se maravilhar. Aliás, o mundo está se maravilhando, como diz o livro do Apocalipse, com essa questão toda. Olha o que diz esse documento do Vaticano. A unidade de todos os cristãos pode pelo menos ser restaurada e pode brilhar para todos os povos, a fim de que sejam chamados para se tornarem um único e novo povo. Um único e novo povo, ou seja, a nova ordem mundial, onde haverá só um único povo religioso, uma religião, onde o mundo é uma coisa só, para todos, onde a economia vai ser só uma economia para todos, um líder religioso vai ser só um líder religioso para todos, e um governante, só um governante para todos. O ecumenismo, ele é um passo muito importante, porque ele vai mexer com a religiosidade das pessoas, que é uma das coisas mais importantes que as pessoas têm. Ele vai focalizar essa questão toda e levar para essa determinação da nova ordem mundial. Como eu disse, que por trás há uma dimensão secreta, sobrenatural, operando. E não de agora, mas de muito tempos atrás, isso vem acontecendo, por trás dos bastidores. Então ele diz, o novo povo, que confessa um único Jesus e Salvador, e Senhor, e que professa uma única fé, e que celebra um único mistério da Eucaristia. Documentos Ecumênicos do Vaticano, Vaticano II, página 515. Passa a ver. A besta que saiu do mar. Toda vez que você vê um ser acumular em si mesma autoridade civil e religiosa, você está vendo uma anomalia. Você está vendo algo bestial, o papado. O papado é algo bestial. Por quê? Porque o Papa é o reino do Estado do Vaticano. O que a Igreja Católica Romana não conseguiu com a Inquisição, hoje ela consegue com o ecumenismo. A tática mudou. A tática agora é paz. Paz. É amor. Em detrimento ao que é o amor verdadeiramente que a Bíblia traça, que o amor, a Bíblia é muito clara, em 1ª carta de João 5,3 diz que, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como diz João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar é estabelecer uma dimensão do caráter de Deus na vida. E o caráter é a obediência aos mandamentos do Eterno. Os 10 mandamentos. Passa o seguinte. Aqui está. Ele está comandando toda essa história. Reis, grandes, líderes religiosos do mundo todo estão afim, estão sincronizados com o pensamento papal. Ele é muito claro
em trazer nessa questão toda que está ocorrendo do ecumenismo, uma frase máxima célebre deles: nulla salus extra ecclesio. Não há salvação fora da igreja. Na concepção de Roma, todos que nascem católicos já nascem salvos. Não existe salvação. Não pense que ele mudou. Ele está usando a estratégia, a paz e a união. Mas os princípios que norteiam Roma, não houve mudança. A infabilidade papal não caiu por terra. Muito pelo contrário. É uma tática. Você viu o que disse o ex-padre Aníbal? Ele é muito claro dizer o que está por trás do ecumenismo. Ele é duro em falar, em mostrar, em desmascarar, desnudar a roupa do ecumenismo. A única igreja, olha o que diz Catecismo Católico, artigo 816. A única igreja de Cristo a quem o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou o cuidado pastoral, ordenando a Pedro e aos outros apóstolos que a fizesse crescer e governar. A igreja constituída como sociedade no tempo presente, subsiste a igreja católica. Não mudou. Ele diz, o decreto segundo concílio do Vaticano, o ecumenismo explica, somente através da igreja católica de Cristo é que existe ajuda universal para a salvação, a fim de que a plenitude de salvação seja obtida. Gente, são palavras deles, eles não mudaram. E as pessoas, os líderes religiosos do mundo todo estão enganados. Por quê? Porque eles não conhecem as profecias, não têm uma profundidade com o quadro profético. A Bíblia diz que quando nós não temos profecia, que não entendemos profecia, o povo perece por falta de conhecimento. Não tem embasamento da história secreta, não tem embasamento profético, não pega a profecia, a história que é pródiga e o fato que é em conteste. Que fato? Isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, que nós estamos presenciando a cada momento. Quando abrimos o meio de televisão, a internet, quando temos uma notícia, é o fato do cumprimento profético. A profecia está se cumprindo de uma forma impressionante, não é? Mas o povo está cego, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam. Cegueira espiritual. Olha as religiões, olha as estruturas religiosas, o tempocentrismo, a estrutura de tempocentrismo, é a mesma ideia. O que nós vemos? Shows, uma teologia barata da prosperidade e tantas coisas que favorecem o engano. É o que nós estamos vendo no tempocentrismo. Não vê esses quadros, essas questões. Não analisa o que está por trás dos bastidores. Não vai fundo, não cava fundo. Vamos ver aqui o seguinte. Slide seguinte, passa por favor. Cristo concedeu a unidade à sua igreja. E isso é algo que a igreja nunca pode perder. Catecismo Católico, artigo 820. A igreja governa através de seus pontífices, supremos e bispos. Todos terão que reconhecer. Ora, o que está acontecendo? O que nós estamos vendo? O que nós acabamos de ver aqui, nesse pequeno documentário que foi mostrado, da reunião de Assis, do pontapé inicial, contemplando o Vaticano II, mas João Paulo ressuscita a questão, e ele dá o pontapé inicial, da questão do ecumenismo, depois o Bento XVI, agora o Francisco. O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo é que todos estão reconhecendo, ou não estão reconhecendo, eles estão se submetendo, eles estão se sujeitando, eles estão reverenciando, eles estão dizendo, você é o homem, é o salvador da pátria. É você mesmo. Mas você vê as igrejas do tempocentrismo falando sobre esse assunto? Para os membros,
orientando os seus membros do que está acontecendo? Não, estão batendo palmas, estão se abraçando, se unindo, se harmonizando, se concentrando, reconhecendo o poderio de Roma papal. É o que nós estamos vendo, gente. O que nós estamos vendo isso aí. A profecia de Isaías 4:1, falando dos tempos em que estamos vivendo. O profeta Isaías, capítulo 4, verso 1 diz: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Isso é uma profecia. Obrigado. Isso é uma profecia impressionante. As igrejas se unindo ao papado. Né? Posso o verso seguinte aí? Elas se unindo ao papado. Aqui tem um pensamento muito interessante de uma escritora basada. Ela escreveu há mais de 100 anos atrás, quando nem se pensava em ecumenismo, há mais de 100 anos, 100 e poucos anos atrás. Olha o que ela disse, uma escritora cristã, inspirada. Ela disse assim: há anos, porém, que nas igrejas, ela está contemplando o futuro mais na frente. Ela disse: há anos, porém, que nas igrejas protestantes vem se manifestando um poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos e que não estejam todos de acordo. Isso aqui está nos livros ecumênicos, nas instruções ecumênicas do dia de hoje. Essas mesmas palavras, praticamente, ela contemplou isso há 100 e poucos anos atrás, falando do que ia acontecer, inspiradamente. Então, Papa, todas as igrejas, faltando para ele o pão, a doutrina comum, aquele verso que nós lembramos há pouco de Isaías, capítulo 4. Isso é próprio, mandamentos, não o mandamento do eterno, mas os mandamentos de tradições de homens, não é? É o pão, né? Todos chamados que estão unidos em doutrinas de homens. E é isso, gente, que esse ecumenismo está traçando. Olha o verso seguinte. É isso que o ecumenismo está traçando. O que é ecumenismo? Aqui é filosoficamente falando do que é o ecumenismo. Diz, aqui, esse aqui é o diretório para a aplicação dos princípios e normas sobre o ecumenismo, página 25 de Roma. Ele diz o seguinte: a graça de Deus incitou membros de muitas igrejas e comunidades no nosso século a esforçarem-se por ultrapassar as divisões herdadas e por construir uma nova comunhão de amor pela oração, pelo arrependimento e pelo recíproco perdão pelos pecados de desunião do passado e do presente, por encontros e ações e cooperação, diálogo teológico. Tais são os objetivos e atividades daquilo que se veio chamar de ecumênico. Passa. Ecumenismo, a unidade dos cristãos, continua dizendo ainda aqui o Rei de Integratio 4.8, o Cânon 755, o Decreto Unitatis Regio Integratio, diz assim: ecumenismo, a unidade dos cristãos. Por movimento ecumênico, entende-se as atividades e iniciativas de que são suscitadas e ordenadas, de acordo com as várias necessidades da igreja e a oportunidade dos tempos, no sentido de favorecer o estabelecimento da unidade dos cristãos. É isso filosoficamente que está sendo dito. Evidentemente que não é isso na realidade. É outra coisa muito aquém disto aí. O objetivo central, principal, é a nova ordem mundial para estabelecer um só líder mundial, um só dirigente mundial, espiritual, não é?
igreja, uma igreja só, uma única igreja. E isso vai se dar na dimensão da estrutura de tempocentrismo. Nós vamos ver. O tempocentrismo é que vai ser o canal para estabelecer a nova ordem mundial, essa religião da nova ordem mundial. Aqui está as associações, né, levantadas para trabalhar o ecumenismo, desencadear o ecumenismo. Temos como a principal dela o Conselho Mundial das Igrejas, o WCC. Temos aqui o Conselho Latino-Americano das Igrejas. E temos o CUNIC, o Conselho Nacional das Igrejas, e as demais parceiras para o estabelecimento do movimento ecumênico. Passa. Aqui no Conselho Mundial das Igrejas, ou o WCC, que é o Organismo Mundial das Igrejas, que controla o ecumenismo, foi fundada em 1948 na Suíça, em Genebra, né? E atualmente está associada a mais de 350 igrejas grandes, inclusive a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ninguém fica de fora. O que for tempocentrismo não pode ficar de fora, porque se ficar de fora, o rolo compressor vai esmagar. O rolo compressor da estrutura ecumênica vai esmagar. Ninguém fica de fora. Tempocentrismo nenhum poderá ficar de fora dessa questão aí do comunismo. A iniciativa do interessante, o comunismo se iniciou com os protestantes. Depois a Igreja Romana, o papado aproveitou essa deixa aí, incorporou. Evidentemente, eu acho que pelo fato de o comunismo ter começado com os protestantes, porque estavam infiltrados lá dentro os jesuítas fazendo a obra. Porque eu acho que se o ecumenismo tivesse começado com a Igreja Católica, eles não aceitavam. Ninguém aceitava, o protestante não aceitava. Porque a Igreja Católica Romana era estigmatizada pelo protestantismo. Então tinha que começar dentro da estrutura protestante e, com certeza, havia infiltração, que nós vamos ver mais na frente, como as infiltrações aconteceram nas igrejas do tempocentrismo para que elas chegassem a um tempo e abraçassem Roma, como está abraçando. Houve um trabalho na estrutura do tempocentrismo. Quando eu falo tempocentrismo, eu estou falando das igrejas nacionais, das placas, dos CNPJs, essa estrutura que está aí, que não contempla a estrutura bíblica testemunhal, profética de Atos capítulo 2, a igreja que está lá em Atos 2. Então veja bem, o movimento originou-se nas igrejas derivadas da Reforma. Nesse sentido estrito, o movimento ecumênico surgiu nas igrejas nascidas da Reforma, tendo mais tarde a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas aderido a ele. É o diretório também, o documento da Igreja Católica. Passa aí, por favor. A carta encíclica Utium Unum Sinti, página 13, também surgiu entre nossos irmãos, eles falando, separados, por unção da graça do Espírito Santo. Um movimento cada vez mais intenso, em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. A Igreja Romana, com a sua estrutura secreta de ação, ela que dá cartas. Foi ela quem traçou essa questão do surgimento do ecumenismo. E não só isso, se você vê a história, se você estudar todos esses meandros secretos, você vai ver que o movimento carismático também foi a Igreja Romana Católica que deu o pontapé inicial. Você sabe da história do movimento carismático, pentecostal. A Igreja de Roma, ela fez isso. Vamos ver aqui, passa para frente. Aqui está, até março de 2003, duas doutrinas. Este movimento de unidade é chamado ecumênico, e participam dele os que invocam o Deus Trino. Olha que coisa interessante. Por que a Igreja de Roma destaca este ponto assim acentuadamente? Falando da Trindade agora. Hein, minha gente? É a Igreja de Roma que está aí traçando o perfil. O que a Igreja de Roma está dizendo? Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele o quê? Quem é que participa do movimento ecumênico? Os que invocam o quê?
ou seja, que invoca a Trindade, o Deus Trino, e confessa a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também em assembleias. O Deus Trino, minha gente, é uma ponte para a unidade ecumênica. A Trindade, a crença na Trindade, é o que está dizendo aqui o documento da Igreja Católica. Esse documento é a carta encíclica, que eu falei. A partir da encíclica Ecclesia da Eucaristia, publicada na Páscoa de 2004, as doutrinas incomuns foram ampliadas para 5. Cristo, Trindade, Domingo, Eucaristia e Adoração a Maria. Ok? Então, voltando aqui. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam o Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Não só individualmente, mas também reunidos em assembleia. E aqui estão as doutrinas, né? As 5 doutrinas, a partir da encíclica Ecclesia e da Eucaristia, que são o carro-chefe para que essa unidade ocorra. Cristo, Trindade, Domingo, Eucaristia, Adoração a Maria. Então, gente, a unidade na diversidade, a comunhão no interior das igrejas particulares entre si é um dom de Deus. A unidade da igreja realiza-se na riqueza da diversidade. Pode originar tensões na comunhão, mas a despeito dessas tensões, o Espírito continua a operar na igreja, chamando os cristãos na sua diversidade, a uma unidade cada vez mais profunda. Vamos lá, Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo, página 22. Aqui, ele diz o seguinte, o documento, que esta unidade, ela preserva a diversidade e ela preserva os ritos religiosos, sem problema. Sem problema. Não há dificuldade nisso. Para a união. Aqui diz, esta unidade que por sua própria natureza exige uma plena comunhão visível de todos os cristãos. Uma união visível de todos os cristãos. Tem que haver união. Nós vamos ver que vai haver, no meio desse pensamento de união, e desta ideia de união, uma coisa que que não vai afinar. Vamos ver ali, e vamos falar mais na frente, dos fundamentalistas. Vamos ver que eles vão falar sobre os fundamentalistas, que não estarão nessa união. Mas em síntese, todos estarão envolvidos. O Concílio afirma que esta unidade não pretende de modo algum sacrificar a rica diversidade de espiritualidade, de ritos litúrgicos e de elaboração da verdade revelada, que se desenvolveram entre os cristãos à medida que essa diversidade se mantenha fiel à tradição apostólica. Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo. Aqui eu tenho que falar. Infelizmente eu tenho que falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que eu vou falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque ela foi a única que tem embasamento profético para enfrentar esse vírus do ecumenismo. É a única que tinha base profética, conteúdo, informação, entendimento para enfrentar essa onda do ecumenismo. Mas, no entanto, não conseguiu sobreviver. As tensões foram grandes demais. As ameaças foram tremendas. Porque se trata de um tempocentrismo, de uma estrutura grande que está sob o comando das leis deste país, dos países onde ela se encontra, dos governantes, dos senhores do mundo. Então ela não conseguiu sobreviver. E ela está tendo o mesmo pensamento nas suas literaturas
quando ela fala de ecumenismo. Ela está traçando a mesma linguagem de Roma. Aqui nesse documento, nisto cremos, página 246, CPB 2. Olha o que ela diz aqui. Unidade na diversidade. Que linguagem é essa aí? De onde vem essa linguagem, unidade na diversidade? Da onde? Dos documentos papais. Dos documentos da Igreja de Roma. Documentos que nós acabamos de ler. Todo o conteúdo, informações, falando sobre unidade, sobre união, ela traça o mesmo perfil, com palavras praticamente idênticas no seu corpo. Unidade na diversidade. A unidade bíblica não importa em uniformidade. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a igreja, a do corpo humano, demonstra que a igreja experimenta unidade mediante diversidade. O corpo possui muitos órgãos, todos eles contribuindo para o desempenho ótimo do corpo. Todos, entretanto, funcionam sob a direção do mesmo Espírito, edificando a igreja com o melhor dos dons que Deus lhe concedeu. Isto cremos. Eu tinha que mencionar isso para nós entendermos uma coisa. Que o Criador deu uma saída. Ele levantou um povo para enfrentar essa corrente maligna, diabólica que surgiria nos últimos dias. Tudo isso estava previsto e o Criador sabia. Mas, no entanto, nós vemos aqui que não conseguiu resistir. Mostra o documento assim, vamos ver que coisas impressionantes nós temos aqui. Ainda nisto cremos, jamais alcançaremos a unidade a menos que conscientemente trabalhemos no sentido de consegui-la. E jamais devemos considerar complacentemente que já a alcançamos. Necessitamos diariamente pela unidade, cultivando-a cuidadosamente. Deveríamos o quê? Minimizar a diferença. É o que pensa a Igreja Católica Romana. Vamos minimizar as diferenças. Se eu vou minimizar as diferenças, eu não vou poder mais fazer nenhuma menção profética sobre Roma. Eu não vou chamar Roma da besta do Apocalipse 13 e da prostituta do Apocalipse 17, porque isso é uma diferença muito grande do pensamento com relação a Roma papal. Eu não vou descobrir os passos do papado, a trajetória que ele está tendo há décadas. Eu vou ter que minimizar, ela disse. Vamos minimizar as diferenças. Minimizar as diferenças, evitar questionamentos tocantes a aspectos essenciais. Não vamos falar dos aspectos essenciais. Dizer que o Roma papal é a besta do Apocalipse 13, a prostituta do Apocalipse 17, é essencial isso ou não é essencial? Para o nosso esclarecimento, para não incorrermos no engano. É. Mas ela aqui diz, não vamos fazer isso. Por quê? Porque a linguagem está sendo a mesma. Houve uma desistência, um abandono da posição na qual se encontrava este movimento. Abriu mão daquilo que lhe era mais sagrado, como a atalaia sobre os muros para dar a trombetada certa. Eu tinha que mostrar isso aqui, para a gente entender mais na frente um ponto muito importante. Aqui diz que vai ser o ponto muito importante, vamos falar sobre fundamentalismo. Vamos falar mais na frente. Então diz, minimizar a diferença, evitar questionamentos tocantes a aspectos não essenciais. Em vez de focalizarmos aquilo que nos divide, olha só o que ela está dizendo. Quem está dizendo isso? Aí se da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui deveria fazer frente ao que está ocorrendo nos dias de hoje. Eu não sei quantas pessoas aqui são adventistas. Tem adventistas aqui? Aqui no nosso meio? Tem não, né? Nenhum aqui? Nenhuma pessoa? Não. Mas no quadro profético do movimento ecumênico, nós tínhamos que mencionar essa igreja. Para a gente compreender
o cenário todo e tirarmos as nossas conclusões. Então disse, em vez de focalizarmos aquilo que nos divide, deveríamos falar sobre as preciosas verdades que nos unem. Falemos sobre unidade e oremos para que a oração de Cristo se cumpra. É um palavreado altamente ecumênico, que retrata, sem sombra de dúvida, o pensamento católico. É a linguagem, porque houve um acordo. Vamos passar a frente. Um acordo. Conferência de Toronto 2000, o encontro mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, em Toronto, Canadá. O tema do encontro foi, o sermão de abertura do encontro foi unidade na diversidade. Muitas coisas aconteceram depois daí, no quadro profético, que era para estar desenrolando de uma forma que contemplasse uma situação já de reação global, dado a capacidade e a condição que tinha esse movimento para provocar o desfecho. Nós temos, capítulo 13, nisto cremos, ao compararmos com o Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Comunismo, uma surpresa, são idênticos. Passa o seguinte. Aqui está a unidade na diversidade, lição da escola sabatina, foi um tema muito puxado. Unidade na missão. É um dos pontos que o comunismo estabelece, a unidade na missão. Cada particular, unida em si próprio, igreja, una, santa, católica e apostólica, é enviada em nome de Cristo e pelo poder do Espírito para levar o Evangelho do Reino a um número sempre crescente de pessoas, proporcionando-lhes esta comunhão com Deus. Pela sua unidade, esta família dá testemunho dessa comunhão com Deus. E nesta missão da igreja, que se realiza a oração de Jesus, a pedir para que todos sejam um. Ó Pai, para que sejam um em nós, como Tu és em mim e eu em Ti, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Diretório para a aplicação dos princípios e normas sobre o comunismo, página 22. Ainda continuando, o testemunho comum dado por todas as formas de cooperação ecumênica, já por si, missionárias de fato. O movimento ecumênico caminha para a par com a nova descoberta por muitas das comunidades da natureza missionária. Igreja, cooperação ecumênica mostra ao mundo que aqueles que creem em Cristo e vivem no seu Espírito, tendo se tornado de Deus que é Pai de todos, podem tentar ultrapassar com coragem e esperança as divisões humanas, mesmo em matérias tão delicadas como são a fé e a prática religiosa. Diretório para a aplicação dos princípios, normas sobre o comunismo, página 158. E aqui, um paralelo, este pensamento, um paralelo com o que pensa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse momento que estamos vivendo, decisivo, como eu disse, que nesse cenário era para ser diferente a atitude do movimento Adventista do Sétimo Dia. Para realizar sua missão, a igreja necessita contribuição de todos os dons, juntos provém um impulso evangelista total. Desta forma, a unidade cristã depende do contexto dos membros em Cristo. Dele provém um poder que vitaliza a vida cristã. Ele é a fonte do talento e do poder necessário para que a igreja cumpra sua missão. Estar ligados a ela significa que serão moldados todos os gostos, hábitos e estilos de vida dos cristãos. Por intermédio dele, todos os membros se vinculam aos outros, unindo-se, presta atenção. Essa aqui é a máxima lá do que nós lemos anteriormente. Unindo-se na missão comum, unindo-se à unidade. É essencial à igreja. Sem ela, a igreja fracassaria. No desempenho de sua sagrada missão, a unidade cristã representa a resposta adequada para uma sociedade dividida pela cultura, raça, sexo, nacionalidade. A igreja unificada resistirá aos ataques satânicos. Nisto cremos, páginas 240, 241, CPB 2000. Passa. Unidos. Trabalho unido com um objetivo comum. A igreja não viverá a unidade até que, agindo como um todo, se envolve na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Tal missão provê o treinamento ideal para se aprender a harmonia. Ela ensina aos crentes que todos
eles constituem partes individuais da grande família de Deus e que a felicidade do todo depende do bem-estar de cada crente. Nisto cremos, página 246, CPB 2000. Aí está, ó. Todos eles estão trabalhando em conjunto. Aqui são reportagens de jornais seculares, jornais religiosos, mostrando a unidade no trabalho, nas ações. Se você ler os relatos dessa unidade ecumênica, não fica ninguém de fora. Estão de fato unidos. As igrejas do tempocentrismo estão unidas em um só bloco, o ecumenismo. Você vê essa reportagem aqui falando da federação os protestantes, da Federação Francesa, que consiste em 17 igrejas e 78 comunidades, movimentam organizações, instituições, representa cerca de 500 associações protestantes e unidades organizacionais, mais de 1.200 congregações. Aí diz, a Igreja Adventista esteve entre cinco novos membros aceitos durante a sua última Assembleia Geral realizada em Paris, em 11 e 12 de março. Líderes da Igreja Adventista estão considerando 11 de março, o dia da aceitação da Igreja, e como marco. Por que estão falando dessa unidade em trabalho? O governo francês diz: ninguém que não esteja associado à federação como membro, a Federação Protestante Francesa como membro, não pode ter atividade nenhuma dentro de França ou do país. Tem que estar unido, tem que fazer parte do ecumenismo. Todas as igrejas, se não tiverem lá o seu nome e aceitas como membro, não tem vez como igreja, não é reconhecida como igreja na França. O que queremos dizer com isso? Isso aqui é apenas uma reportagem, dentre muitas outras que tem mais na frente aí, de jornais. Queremos dizer o seguinte, que o tempocentrismo é o canal aonde se dá toda a movimentação do movimento ecumênico, aonde o fim é uma só religião mundial, um só líder mundial. Queremos mostrar que nós não podemos se apegar a estrutura nenhuma religiosa, denominacional, porque se nós nos apegarmos, nós estamos fadados ao fracasso, nós vamos incorrer no engano.